Hoje, novamente, eu quero falar com você. Hoje nós vamos dar continuidade àquele bate-papo com a Márcia, aquele momento em que nós conhecemos as sinergias e que agora nós vamos saber um pouco mais sobre todo esse universo das sinergias. Mas antes de começarmos o bate-papo, eu quero que você lembre, curte, comenta, continua seguindo o nosso canal, porque cada vez mais, olha, já estou até me adonando do canal, cada vez mais nós estamos trazendo novidades, trazendo terapeutas bacanas, trazendo histórias marcantes para você, para mim e para todos nós conseguirmos ter uma vida um pouquinho melhor, talvez uma vida mais tranquila através de tudo isso. Então, vem com a gente, continua nos seguindo. E hoje nós vamos ter um podcast sensacional. Nós vamos realmente sentir as sinergias. Não é, Márcia? Vamos sim, né? Estamos aqui para isso, né? Então, para contar mais delas. É verdade, Márcia. Então, comece nos contando como todo esse caminho, como é todo esse caminho das sinergias através das questões interdimensionais, de todo esse outro lado que nem sempre nós conhecemos. Por favor. Então, as sinergias, elas estão baseadas no que a gente chama de medicina interdimensional, que é nós temos hoje condição pelo desenvolvimento que o planeta teve e nós, seres humanos também, né? Esse acesso energético, esse acesso de trazer de forma interdimensional essas terapias inovadoras. Foi assim com a homeopatia, foi assim com os florais, quer dizer que, né, as pessoas se colocam à disposição desse campo interdimensional para que a gente possa trazer condição de cuidado, né, de tratamento mesmo, né, no sentido espiritual, mental, emocional, com algo que nós já temos aqui no planeta, mas que pode ser melhor aproveitado. Esse acesso, né, que a gente consegue entrar, né, de alguma forma, como que ele se dá? Nós precisamos realmente nos preparar fisicamente, né, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. A gente tem que se colocar numa posição aonde esses canais podem ser abertos, né? E isso é feito através de meditação, pode ser feito através de orações, pode ser feito através de contemplação, né? Então, cada pessoa que tem esses acessos, que recebe essas informações de outras dimensões, ela encontra o seu caminho de acessar isso, né? E como que a gente sabe, né, que muitas pessoas, como a gente sabe que isso é real, ou que isso não é coisa da cabeça, né, ou que você não... Como saber se eu não estou ficando maluca? Isso, né? Porque o caminho é muito amoroso. É de uma amorosidade que a gente desconhece no dia a dia. Exatamente. Né? Eu digo... Esse é o verdadeiro amor incondicional. Não, e é onde você tem que alinhar o amor e o conhecimento. Isso. Né? Então, para isso é preciso você se preparar, né? Você tem que estar aberto a isso, a receber, né? E a entregar também, porque às vezes muitas pessoas recebem, né, boas informações ou boas orientações, mas fecham em si mesmas, né, e acabam não compartilhando. E a gente precisa compartilhar. E muitas vezes as pessoas não compartilham exatamente pela fala que você fez, Márcia, porque elas entendem que aquilo que elas estão sentindo, que elas estão percebendo, aquilo não é bom, ou aquilo remete a histórias antigas, né? Porque se nós lembrarmos que nós somos fruto de todas aquelas bruxas, por exemplo, do passado que foram queimadas na fogueira, muitas vezes dentro de nós ainda ferve aquela dor e ainda nós temos o medo de dizer eu vejo, eu percebo,
eu sinto algo diferente. E é bom lembrar para todos que, na verdade, todos nós, seres humanos, como uma parte divina, né, na Terra, como uma centelha divina, seja lá o divino, o que você quiser chamar, universo, Deus, ou como você quiser chamar, mas nós somos parte dessa criação toda e nós somos uma centelha, uma fagulha aqui. Então, todos nós temos essa divindade em nós, mas muitas vezes nós não permitimos exatamente pelas nossas travas, pelos nossos medos, né? E mais uma vez eu reforço que todos os podcasts que você já fez até agora, todas as informações trazidas aqui, elas auxiliam exatamente nisso. Quebrar as nossas travas para nós permitirmos que esse mundo além isso venha. Né? Porque todo mundo fala assim, eu quero acessar a quinta dimensão, eu quero acessar a quinta dimensão. Mas isso é a quinta dimensão. Sim. Né? É que as pessoas acham que você vai mudar de lugar. Isso, parece que você vai fazer as malas e vai passar alguém para te levar, né? É uma frequência. Não, a quinta dimensão, ninguém vai vir, nem vai vir nave, não vai vir nada para te levar para nenhum lugar, não é isso. A quinta dimensão é um estado interno, um estado de consciência, um estado emocional e um estado espiritual. E uma permissão. Eu acho que é muito importante nós pensarmos como permissão. A partir do momento que eu permito, né? Como você falou no podcast anterior, intuição. A intuição ela foi deixada de lado porque era visto como algo que, não, isso não me traz coisas boas. Mas quantas vezes você sabia que você não deveria ter pego o teu carro e saído naquele momento? Vamos para coisas práticas. Sim, no dia a dia. E quantas outras? Quantas vezes você soube que com aquela pessoa você não deveria ter um relacionamento? Com aquela pessoa você não deveria ter uma proximidade? E quantas vezes você soube exatamente o caminho para você curar uma dor? Né? Você sabia que para aquela dor você tinha que pegar X ou Y, né? Ou uma água, ou um remédio, ou você sabia. Isso é intuição. E é muito interessante, porque uma das minhas áreas, que é o estudo da PNL, é quando você estuda a mente inconsciente, é muito claro o que é a intuição, né? Porque você pode nomear ela como um lampejo da tua mente inconsciente te jogando uma informação. Pronto. Ou você pode associar a uma questão espiritual, a um guia, a um mentor, a um anjo da guarda, ao que você quiser. Mas o mais importante, pare, respire, preste atenção, ouça, sinta, perceba, veja, de acordo com o que for mais fácil para você. Mas permita. E é verdade, veja que na época do mecanicismo, né, que a gente teve, não tinha aquelas fotinhos da pessoa que tinha uma lâmpadazinha na cabeça, assim, que ela tinha tido uma ideia. Sim. Isso é intuição. Professor Pardal? Né, o professor Pardal. Ninguém vai saber o que é isso, não vamos falar. Não, isso é uma coisa que é melhor não contar para vocês não saberem a idade. É verdade. Né? Mas, assim, aquela lâmpadazinha é a intuição. Hoje a gente chama do quê? De insight? O que é um insight? Sim. É uma intuição. E você só consegue acessar os insights se você se preparar para isso. Né? Que é equilibrar corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual, no mínimo. Não vamos nem falar dos outros, né? Sim. E quando falo aqui de espiritualidade, não estou falando de dogmas, de religião, se uma é melhor ou se outra é pior, não tem nada a ver. É literalmente uma frequência mais sensível que nós podemos acessar, né? E pode trazer para a gente muitos benefícios. E é isso que a física quântica trouxe. Né? Eu digo assim que em algum momento da humanidade a espiritualidade, né, e o conhecimento andavam juntos, né? Eles andavam juntos e isso se bipartiu, né? A espiritualidade se transformou em religião e o conhecimento virou ciência. E com isso nós temos uma divisão interna em nós também que não foi benéfica, né? Porque o conhecimento sem uma espiritualidade, ele é frio. E a espiritualidade sem conhecimento é cega. Né? Em nome da espiritualidade... Já se fez muita coisa feia. Né? E se faz até hoje. Né? Então, assim como em nome da ciência, também muitas vezes se fazem coisas absurdas, né? Testes e coisas que seriam desnecessárias se as duas questões estivessem interligadas. Mas
Mas... Estamos num momento excelente em que há um movimento muito grande de um retorno ao caminhar juntos desse conhecimento científico, da espiritualidade. Há um caminhar muito bonito, já tem até universidades, Sim, né? Isso mesmo. Ligadas a isso, em cursos até mesmo de medicina e de outras áreas da ciência. Já existem algumas cadeiras trabalhando com as questões ligadas à espiritualidade. É necessário, é imprescindível para que a humanidade volte a ser humana, isso literalmente. Mesmo. É isso mesmo. Né? E é isso que, assim, se a gente pudesse resumir, né? A gente não vai dar um curso de física quântica aqui, mas se a gente pudesse resumir o que é essa física quântica, é unir o amor e o conhecimento, né? Porque com isso a gente vai ter a ciência e a espiritualidade. Mas não é esse amor, né? Porque muito se fala do amor e pouco se faz por ele, né? Não é esse amor aonde se você me trata bem, eu vou te amar. Se você for boazinha comigo, eu vou te amar. Se você me entregar coisas, eu vou te amar. Não, é literalmente o amor incondicional. O que é incondicional? Sem nenhuma condição. Mesmo você sendo ruim para mim, eu tenho que te amar. Né? Mesmo você não sendo uma boa pessoa para mim, eu vou amar. Mas não é o amor que permite daí você ser agredido, você ser humilhado. Não é isso. Né? Eu digo assim, de a gente entender essa vibração como uma vibração curativa, né? Como um processo que acessa o nosso ser em todas as suas dimensões e que traz para a gente realmente a cura que os grandes avatares que já passaram por esse mundo ensinaram. Todos eles diziam que o amor é tudo, que o amor cura. Que o amor é o caminho. Que o amor é o caminho, né? A gente ainda tá na poeira, né? De aprender o que é esse amor. Então, nesse sentido que eu posso dizer que a física quântica tem contribuído muito, né? Nesse caminho de mostrar né, essa divindade em nós, essa divindade também externa, ou seja, Deus, ou seja, o universo, o nome que a pessoa se sentir mais confortável, né? Que nós podemos acessar esse divino e que se a gente pode ser divino, o mundo que a gente vive também pode ser divino. E é muito interessante você pensar, Márcia, na questão dos centros energéticos que nós temos, que nós chamamos de chakras, né? Então, quando você pensa no desenvolvimento dos chakras, se você pensar na história da humanidade, para que você pudesse viver aqui na Terra, obviamente você teve que desenvolver o chakra básico, porque é o aterrar, o estar aqui. Depois vem o chakra sexual, que ele vai estar na pegada do viver com o outro, viver em dupla, né? Depois nós vamos para o terceiro chakra, que nós temos o viver no coletivo, formação das comunidades e tal. Terceira dimensão, viver com o outro, poder estar com o outro. Mas nós estamos num momento em que se fala muito em passar da terceira para a quinta dimensão, para os chakras sutis, né? Os nossos 3 chakras, dos chakras básicos mais conhecidos, os chakras mais sutis. Mas espera aí, para a gente passar da terceira dimensão, como é que você passa da terceira para a quinta sem desenvolver a quarta dimensão? E qual é o chakra da quarta dimensão? É o chakra cardíaco. Se você pensar em dimensões aqui no corpo, nos chakras, você vai estar desenvolvendo o quê? O amor. Que esse é exatamente o chakra do amor. Esse é o chakra da expansão. Da rosa, né? O chakra da rosa. E é esse chakra que une esses 2 mundos, né? O terreno com o mundo sutil. Então, é por isso que está sendo para nós, né, seres humanos, tão difícil... Desafiador! Né, de acessar isso, né? A pessoa diz assim, como que eu vou amar alguém? Como eu vou, né? Gostar de alguém que comete coisas que eu não concordo, não aceito, né? Não comungo daquilo. Você sabe que eu tenho um exemplo muito interessante que acontece muito nas constelações. Então, os pais ou as mães chegam lá e se separados, ou se não ficaram juntos, eles sempre estão falando mal do outro, e de alguma forma... colocando o outro num estado de pior dos piores, né? Então, digamos que aquela mãe está falando para sua filha ou para o seu filho sobre o pai e falando mal dele. Quando ela está fazendo isso, o que ela está fazendo?
Ela está falando mal do pai? Não, ela está falando mal daquela criança. Porque aquela criança é um pedaço daquele pai. Então, é o desenvolvimento desse amor. É entender que este homem é parte daquela criança, portanto, eu não preciso amá-lo no sentido físico, no sentido sexual da coisa, mas eu preciso amar este homem na minha filha ou no meu filho, porque ele está presente ali. Sim. E quando eu não amo este homem no meu filho ou na minha filha, eu não estou amando por inteiro a minha filha ou o meu filho. Eu estou deixando este amor em prol de um amor carnal. Mas é desse amor que nós estamos falando, que não é o amor carnal. É o amor que transcende tudo isso, porque é você olhar para aquela representação daquela tua relação, enfim e tal, mas olhar para além daquilo que ela está mostrando. Não importa o que o cara fez. Ele deu a vida para essa criança. Se eu não o amo na criança, eu não amo a minha criança. É isso mesmo. Então, esse Imagina exercício... se olhássemos assim para todos. Nossa. Esse exercício de amor, esse exercício da amorosidade, já diz, é um exercício. Sim. A gente não vai conseguir da noite pro dia. Mas a gente tem que continuar todos os dias, né? Às vezes, o primeiro passo para você saber lidar com esse amor, né? É dar um passo atrás. E o mais interessante é pensar que agora nós temos recursos. Muitos recursos. Aqui nós temos um recurso maravilhoso. As sinergias. Essa terapia líquida que é capaz de entrar no nosso organismo e de ir fazendo algumas modificações aqui dentro, a ponto de despertar, inclusive, esse amor. Porque ele já existe dentro de nós. Está adormecido. Ele está adormecido. E aqui nós temos assim como se fosse o botãozinho do liga e desliga da luz, né? Eu clico. E esse botãozinho do liga e desliga vai auxiliar. Tô certa? Isso mesmo, né? Porque quando a gente fala de uma forma mais técnica do entrelaçamento quântico. É um palavrão, né? Entrelaçamento quântico. O que o entrelaçamento Quando você pensa em entrelaçamento quântico, não é um monte de planeta enroscado um no outro. Não. A concepção técnica disso está na internet, é fácil todo mundo olhar e olhar tecnicamente. Aí é a conta. Isso mesmo. O que eu quero dizer, dentro da sinergia, ela é finalizada no entrelaçamento quântico, porque cada sinergia tem um propósito de trabalho energético, de trabalho emocional, né? Cada uma delas tem um propósito. E esses, né? E aí embaixo você vai estar escrito ali o propósito de cada uma, né? Como o propósito principal, né? Como o fator desencadeante de um processo que você queira trabalhar. E isso só pode ser feito através do entrelaçamento quântico, que é você conseguir transpor para esse líquido, para essa terapia, aquele processo que precisa ser trabalhado. Que no entrelaçamento quântico não existe localidade, não existe tempo, não existe espaço. Né? E a percepção do indivíduo que faz esse processo. Por isso que a sinergia ajuda tantos outros terapeutas a trabalharem, porque ela potencializa a terapia que a pessoa utiliza. Ela ajuda no processo de trabalhar com o seu paciente, com o seu cliente, né? E quando a gente faz isso, né? É muito lindo, sabe? Quando você vai unindo, assim, né? Dentro da temporalidade, todo esse processo do entrelaçamento quântico. Mas uma coisa também que é bem linda, que sempre me perguntam, por que os vidros são azuis? É verdade. Essa é uma história muito interessante. O vidro azul é uma marca fantástica e que vocês vão entender o significado maravilhoso de tudo isso. Conta para nós, Márcia. Quando elas nasceram, elas ainda se chamavam blend, né? Elas, no processo de criação, ainda estavam como blend. Depois, nos estudos que foi para sinergia,
elas estavam naquele vidro âmbar, que é aquele vidro marrom. O comum. O comum. E é um vidro excelente, maravilhoso, né? Primeiro, que muitas pessoas dizem, por que você não põe no plástico? Hoje existem plásticos modernos. Eu falei, não dá, não tem como botar uma sinergia quântica no plástico. Tem que ser no vidro. E aí eu estava procurando, porque esse vidro não é fabricado no nosso país, infelizmente, tem que vir de fora. E foi difícil chegar nele, né? Numa condição até economicamente que fosse acessível para as pessoas também poderem comprar. Tinha, mas era absurdamente caro. E o azul, para quem trabalha na área terapêutica ou é interessado nessa área, sabe que a gente coloca água, né, nas garrafas azuis. A famosa água solarizada. Isso. Por quê? Porque esse tom de azul, esse vidro, ele continua trabalhando o líquido que está ali dentro. Tá? Então, ele não é só um protetor da luz, né? Que também isso se faz, claro. É um protetor térmico, porque quando você pega no vidrinho, ele está sempre geladinho, né? Então, ele mantém uma temperatura para as energias ficarem estáveis. E também nessa questão do tom azul, que quando a gente entra na espiritualidade, a gente vê Arcanjo Miguel com essa cor, né? Vários processos. É uma energia de força, na cromoterapia, de poder, de fé. Isso, na cromoterapia, né? Esse tom, ele é um tom extremamente terapêutico. Então, é uma ajuda extra para a sinergia estar ali, né? E estar estabilizada no processo que ela vai fazer. Então, é por isso que é azul. Então, o vidro azul, ele tem a característica de não ser só um vidro bonitinho, mas ele traz um a mais, né? Ele traz a energia do azul para a sinergia, complementando um pouquinho mais. E eu dou uma dica também, quando o pessoal termina de usar, por favor, não jogue fora, né? Se você tem pets em casa, né? Gatos, cachorrinho, passarinho, qualquer coisa assim, higieniza bem, né? Com água quente, para não ficar resíduo nenhum, e coloca a água normal, a água filtrada, e deixa solarizando essa água e dá para o seu bichinho tomar. Daqui do vidro, entende? Não joga fora, porque é uma judiação para com a natureza, né? E para a qualidade desse vidro. Então, os pets agradecem. Eu já tenho uma outra utilidade para ele, porque como eu faço florais, aí os que acabam da sinergia, aí eu passo pelo meu processo de lavagem em casa e utilizo para os meus florais pessoais. Já estou usando para uma segunda fonte. Aí eu troco, né? Aqui vou colocar o de floral, a válvula de floral e tudo, mas eu reaproveito para os meus florais também. E eu tenho uma amiga querida que ela utiliza para florais para os seus pacientes o vidro azul. Eu acho isso fantástico. Ele é um vidro muito especial mesmo. E agora, Márcia, chegou a grande hora em que você vai começar a nos contar como que... contar um pouquinho mais, literalmente, das sinergias. Eu quero, por favor, que você comece a nos apresentar as sinergias. Eu conheci primeiro a dos planetas. Sim. Não sei se essa é a primeira linha ou não, mas aí você vai nos contar e contar um pouquinho como eles são, para que eles servem, como eles agem no organismo e, principalmente, como usa. Bom, realmente assim, não tem como dizer que elas têm uma distância muito grande as linhas umas da outra, né? Mas a dos planetas, elas nasceram de uma pesquisa que eu fiz, chama-se Medicina Psicossomática e os arcanjos. Né? Quando você vai estudar os arcanjos, você estuda os dias da semana que eles representam, as cores dos dias e as potências que podem ser... Quando a gente fala potência, não entende muito, mas seriam as virtudes, né? Cada dia da semana tinha uma virtude. Aí eu fui estudando, compreendendo, estava estudando isso também na parte de entender a força dessas virtudes e conseguir fazer o processo dentro da física quântica, perguntar qual seria a potência aromática, né, no caso dos óleos essenciais, para cada dia da semana. E aí vieram as fórmulas que representam os 7 dias da semana, que você pode trabalhar tanto
dentro do dia da semana, que nem aqui o dia do sol, né? Que é Sunday, né? É que nós... Isso. Explica, por favor, porque as pessoas vão dizer que você tá maluquinha dizendo que Sol e Lua que estão nessa linha são planetas. E aí, conta essa história. Então, quando esse estudo nasce, né? É da alquimia, da melotesia, que é uma medicina antiga suméria. Os planetas, que era Sol e Lua, eles eram considerados corpos celestes. Naquela época não se falava planeta, falava os corpos celestes. Então, Lua era corpo celeste, o Sol também e os demais planetas, né? Indo até Saturno. E por isso que tem essa concepção de que Sol e Lua seria planeta. Mas o estudo aqui vem da frequência dos dias da semana. Então, nosso idioma, o português, é o único idioma do mundo que não respeita os dias da semana pelos planetas. Que temos essa terminologia segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Em todos os idiomas do mundo, são os planetas. É bom você lembrar a todos que... Qual é o dia que começa a semana, Márcia? Sunday, o dia do sol, né? Esse é o primeiro dia. Então, não adianta nós começarmos a dieta na segunda-feira, porque ela não vai dar certo? Não. É isso, Márcia? Isso mesmo, porque segunda-feira é lunes, né? É o dia da lua. Dia da introspecção. Da introspecção, que a gente não quer muito nada com nada, a gente quer mais acolhimento, quer ficar... A gente precisa aterrar, mas para aterrar você precisa se concentrar, mas se concentrar em você. Não adianta querer bater meta em segunda-feira, não adianta a gente achar que segunda-feira vai ser o dia que você vai traçar objetivos, iniciar algo. Não, é o pior dia para fazer isso. Por isso que as pessoas têm tanto medo e tanta raiva, às vezes, ou desconforto com a segunda-feira. Né? O dia de você colocar algo no mundo é o dia do sol. É no domingo, é o primeiro dia, a força do 1, não no 2. Segunda é 2. Não é o primeiro dia da semana. E é natural as pessoas se perguntam, qual que é o primeiro dia da semana? Todo mundo fala segunda-feira. Inclusive, as mensagens que nós recebemos sempre estarão lá. Feliz semana, boa semana. Né? Mas não, na verdade, tudo que nós temos para começar, e desde que eu aprendi isso com você, eu tenho prestado muita atenção nisso, sobre o movimento do domingo. E há poucos dias aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu precisava fazer uma finalização no trabalho, né? Que eu também sou autora de livros didáticos. E foi no domingo que eu consegui realmente fazer o que eu precisava. Eu não estava rendendo, não estava indo, mas no domingo, com a força do iniciar, com a força do sol, eu tive aquele start para fazer. E a força do ouro, né? É o dia de ouro que a gente tem. Que fantástico. Né? O sol, o metal que ele rege é o ouro. E isso é fantástico, né, Márcia? Porque aí entra tudo que você já falou no podcast anterior e que você iniciou falando, sobre a questão do conhecimento. Você veja como esse conhecimento que se perdeu no tempo, porque ele é um conhecimento... Você citou os sumérios. Nós estamos falando de quanto tempo, né? Nós estamos falando de um tempo muito longo, de antes de Cristo, né? Nós estamos falando de muito antes de Cristo. Então, nós estamos falando de um conhecimento, de uma sabedoria que é muito anterior ao que nós temos hoje. Então, esse resgate desse conhecimento traz uma luz, que é voltar a uma origem de uma sabedoria pessoal e coletiva que pode se expandir para todos, que pode auxiliar a todos e que pode melhorar para todos. Será que assim nós vamos conseguir dar uma melhorada no nosso mundo? É porque assim, o cosmos está em nós e nós estamos no cosmos, entende? Não tem como você achar que a gente é essa bolinha azul só aqui, que tudo está gerando em torno de nós, né? Gente, nós estamos já bem avançados aí no tempo, está na hora de abrir os olhos e olhar para isso. Né? E entender a energia de cada dia da semana, a potência que ele trabalha, as frequências e as qualidades, né? Ou virtudes. Nossa, é maravilhoso, porque daí você vai trabalhar
com aquela energia que está propensa. Você não está nadando contra a maré. Como você falou, imagina se você tivesse que fazer isso numa segunda-feira, que você disse. Não dá, gente. A gente faz e se fizer é muito mal feito. Eu faço de conta que eu fiz e você acredita que eu fiz. É geralmente essa relação que a gente vê na segunda-feira. Né? Então, entender isso e adequar as nossas coisas a essa forma energética, a gente dá um salto quântico. Eu não canso de escutar relato das pessoas, bem disso que você falou. Olha, mudei minha vida, eu passei a olhar para isso, passei a trabalhar com essa energia assim, e a pessoa começa a ter um outro desenvolvimento. É um relato atrás do outro. Então, a gente também tem comprovação já disso, né? De coisas distintas de cada um. Então, nessa caixa de sinergias, nessas sinergias dos planetas, o Sol é a primeira e a orientação é que utilizasse ele preferencialmente no domingo. Isso. Isso impede que eu use em outro dia? Se você tiver uma necessidade, por exemplo... Daquela energia. Daquela energia. Eu tô, sei lá, numa segunda ou numa terça-feira, numa quarta-feira, e preciso realizar algo de muita potência, que precisa de força, que precisa de sol para ir para o mundo, né? Então, você pode lançar a mão, porque você está precisando dessa vitamina, vamos assim dizer, né? Mas o correto é você trabalhar para você entrar na frequência. Cada vez mais os dias vão se ajustando à frequência e você vai tomando as decisões conforme a energia do dia. E agora, conte um pouquinho mais para nós da energia da segunda-feira. Afinal de contas, é o dia, né? Como diria Garfield, odeio segunda-feira. Não é o meu caso, mas... Então, eu vou dar uma outra visão aqui, porque agora a gente explicou que pode ser trabalhado as sinergias nos dias da semana. Nós podemos utilizar essas sinergias também dentro do trabalho de chakras. Eu dei um curso agora recentemente ensinando isso e agora vem a nova turma também para isso. Essa sinergia, os planetas, né, vamos assim dizer, eles também estão inseridos dentro dos nossos chakras, energeticamente. Uau. Aí, segunda-feira, dia da Lua, rege qual chakra? O nosso chakra base. Olha, que interessante. Né? Então, assim, se eu preciso trabalhar se eu estou fazendo um trabalho terapêutico em mim ou estou aplicando esse procedimento em alguém, eu tenho que trabalhar esse chakra com essa sinergia. Um chakra, o chakra do aterramento, o chakra de estar na Terra, do viver na Terra. Isso, por isso que a Lua, a sinergia da Lua é a sinergia do aterramento. Sabe quando a pessoa está com dificuldade de estar nesse plano, de estar vivenciando mesmo a vida terrena? Não é um mar de rosas para muita gente, né? Sim. Independente de condição social, às vezes nós temos pessoas com condições sociais excelentes, mas não conseguem estar aterradas no planeta. Então, aí você trabalha esse chakra. Cada vez mais nós temos isso muito, a falta de aterramento nos nossos jovens, né? As nossas crianças, muitas estão vindo do futuro, enfim, há todo um olhar mais ampliado sobre essa questão das nossas crianças, mas a dificuldade de aterramento delas é gigantesca. Então, essa é uma sinergia que seria bem interessante de ser trabalhada. Sim, até porque esse chakra, especificamente, ele é regido pela energia do pai e da mãe. Ok. Entendeu? Se chakra base está com problema, sim, relações com pai e mãe com problema, a gente não tem aterramento, né? Você que trabalha na constelação, você sabe o que é um pai e uma mãe que não estão funcionando bem. Que não estão no corpo daquela criança ou daquele homem, daquela mulher. Isso mesmo. Né? Então, essa sinergia de segunda-feira, né, de lunes, o dia da Lua, é maravilhosa, né, para trabalhar não só a criança, como o pai e a mãe também, porque é uma relação dos três ali. Se tem uma criança com problema no chakra base... Obviamente, quem está com problema é papai e mamãe. Papai e mamãe também estão com problema. Não é uma questão de estar jogando a culpa no pai e a mãe. Não é isso. Mas é a questão do olhar, porque aquela criança, ela é 50% um, 50% outro. Ela vai estar modelando, além dela ser parte deles, biologicamente, inclusive, ela também está modelando esse pai e essa mãe, né? Então, claro, e desde Freud tem problema com pai e mãe. Nós não estamos inventando a roda aqui. Não, de forma nenhuma. Né? Então, e assim, como você disse muito bem, não é uma questão de julgar, é uma questão de compreender essas relações e melhorá-las. Só isso.
né? Porque é para isso que a gente constitui uma família, né? Senão fica sozinho. Mas se você constituiu uma família, você constituiu o quê? Relações. Exato. Né? E se eu preciso me relacionar com o pai, eu preciso me relacionar com a mãe, e eles também se relacionar em tudo. É um emaranhado. Um embrólio. Nossa. Né? É um embrólio grande. E se tem mais desafio. um irmão, né? Quer dizer, Sim. é mais relacionamento. E se eu fujo dos relacionamentos, eu faço automaticamente o quê? Eu saio do meu aterramento. Porque para estar nesse plano, a gente tem que se relacionar. Você disse muito bem sobre os chakras, como é que é. Então, assim, a primeira relação que a gente tem é pai e mãe. Exato. É no chakra base. E é a nossa relação com a Terra, com o estar aqui, com o viver, com o básico. Por isso, hoje, há tanta dificuldade, principalmente nos jovens, que você não percebe tanto na criança, porque ela está ali ainda no mundo da brincadeira e tal. Mas quando eles vão para a adolescência, para a juventude, você vai percebendo muito essa falta de aterramento, essa dificuldade do dia a dia, do trabalhar, do planejar, literalmente do dia a dia, do pagar contas. E não é uma falta exatamente de todo esse parâmetro. Aí nós podemos entrar numa porção de outras coisas, né? É interessante também nós lembrarmos, Márcia, para quem não conhece ainda as sinergias, que elas são de uso pessoal, né? Você pode usar aqui, você vai borrifar, me corrija se eu estou errada. É isso você mesmo. vai borrifar aqui no alto da cabeça, você vai respirar essa sinergia, né? Que ela vai entrar no teu corpo e fazer todo o trabalho dela, mas também eu posso utilizar no ambiente e com outras pessoas, correto? Assim, você pode pôr no ambiente, mas eu digo assim, você está desperdiçando um recurso muito bom, né? E às vezes, assim, caro, né? Para colocar no ambiente. E aí eu coloco no ambiente quando eu estou com o paciente. Aí sim. Então, sabe, para não espirrar no paciente diretamente, se ele não me permite, eu vou espirrar no ambiente para que ele sinta aquela energia. Nesse sentido, ok. Nesse sentido, ok. Eu digo assim, que a gente não vai borrifar a casa. Sim, ou colocar num difusor. Ou ela não é para difusor. difusores. Não é para isso, né? E nem oral, né? Ela não é um floral. Por isso que ela é um spray, né? Não é de gotinhas. Eu digo assim, de colocar no ambiente, como você fala, eu também coloco no entorno da maca, ou na cadeira quando a pessoa vai sentar, ela se senta ali, ela acaba recebendo, né? Mas não no ambiente, porque é um recurso muito caro que você vai estar desperdiçando. Eu, às vezes, faço isso na cama. Então, naquele dia eu estou precisando ou eu não utilizei de manhã, ou eu quero utilizar, ou eu estou precisando de algo, ou aquela sinergia que nós conhecemos, né? Eu já sento na cama e eu já faço complementando com o parceiro aqui, né? Passando em mim. Então, ele acaba ficando mais, não só em mim, mas no ambiente todo da cama. Mas você trouxe uma informação bem importante da cama. Eu, por exemplo, quando eu viajo, eu levo sempre a sinergia de proteção, que é da linha das ervas. Certo. Então, eu vou dormir numa cama que eu não conheço, num travesseiro que eu não conheço, no hotel, né? E ali muitas cabeças passaram, muitas energias estavam ali, a cama tá limpa, né? O lençol tá trocado, mas energeticamente a cama... Sim. A cama é o berço das nossas emoções, né? Muitas pessoas choram na cama, remoem seus pensamentos, as suas culpas, as suas dores, né? Então, a cama, ela é extremamente carregada. A nossa, né? E uma cama dos outros. Então, eu, quando viajo, eu levo sinergia de proteção e borrifo na cama. E no travesseiro. Para eu deitar naquela cama. E isso é muito interessante, Márcia, porque isso tem uma pegada da radiestesia, né? Isso. Na radiestesia, nós estudamos memórias de parede. Então, você se muda para uma casa e aquela casa... Você começa a brigar. Você nunca brigou com o teu cônjuge, mas naquele momento você começa uma briga ali do casal e tal. E aí, você não sabe por quê, mas a energia está naquela parede
Porque aquela família que morou lá antes, ou aquele casal, enfim, aquelas pessoas que moraram lá estavam com uma energia X, uma energia de guerra, uma energia de briga, que se manteve ali. Isso então, é mesmo. muito interessante. Imagina isso ali, ó, em coisas ainda mais sutis, como um travesseiro. Justo, né? Porque se fica numa parede, impregnado numa parede, imagina num travesseiro que ainda é mais sutil. Claro, e quando a gente deita natural, né? Você quando vê filmes, né? Sim. Quando a pessoa chega num consultório de um psiquiatra, um psicólogo, o que a pessoa fala? Deita no divã. Por que deitar? Porque quando a gente deita, a gente meio que se desarma. É mais fácil de você se colocar, de você conseguir permitir o tratamento, né? Integrar e entregar as coisas que você precisa com aquele profissional. Então, quando a pessoa deita na cama, ela faz a mesma coisa. Olha. E num hotel, isso também. E veja, você precisa de um local que você precisa descansar. Como que você vai descansar com uma energia que não está adequada, com uma energia, às vezes, até negativada? Claro. Né? Eu me lembro que quando eu não tinha essa energia, quando eu viajei muito e deitei, eu sempre tinha lugares que eu dormia, eu tinha pesadelos horríveis. Vinham imagens horríveis que eu não entendia o que era aquilo. Eu dizia assim, não é de mim, assim, eu não vi nenhum filme que sugestionou, ou uma conversa, mas sempre tinha. Agora não, agora eu posso essa energia, eu deito, tenho bons sonos, bem, né? Eu tô falando, não tô botando culpa só na cama do hotel. Sim. Até na nossa, né? Porque claro. às vezes ali a gente entrega um monte de coisa, então precisa limpar essa energia, precisa melhorar, porque ali você vai se entregar para a noite, para o teu sono, para que você realmente tenha algo que restabeleça você, né? Verdade. Continue nos contando, Márcia. Qual a próxima sinergia dessas dos planetas? O que temos na nossa terça-feira? Nossa! E não vai dar tempo da gente falar de todas. Vamos pegar... Mas dá uma pincelada rápida sobre elas. Vou dar uma pincelada aqui, ó. Na quarta-feira, que é o dia de Mercúrio, que trabalha enfermidades do tempo. Olha. Daí você fala assim, mas o que é enfermidades do tempo? É a nossa dificuldade de lidar com presente, passado e futuro. Como se eles existissem. Isso, né? Mas vamos considerar que eles existem. Mas pessoas que estão presas no passado, sim, que têm muita dificuldade de perdoar, de esquecer coisas que aconteceram, que ficam arrastando aquelas bolas pretas de ferro a vida toda, né? Com emoções, com sentimentos, com culpas, né? Falta de perdão. Então, precisa limpar isso. Ou aquela pessoa ansiosa, né? Que tá sempre, como é que vai ser? Se eu amanhã, como é que eu vou conseguir? Sempre desesperada pelo futuro. Sempre desesperada pelo futuro. E daí não consegue viver o presente. O presente. Né? E o que a gente só tem é o presente. Então, essa sinergia... Por isso ele se chama presente. Ela trabalha muito bem. Ela tem outras questões que ela trabalha, claro, mas... Para essas pessoas que têm dificuldade no seu dia a dia, né? De estar no presente, é maravilhoso. Eu gosto muito da tua explicação da sinergia do sábado também. Você pode nos contar um pouquinho sobre a sinergia do sábado? Sábado. Quem é essa sinergia e o que ela trabalha? Sábado é o dia de Saturno, Saturday, o dia 7, o 7º dia, né? E o que se fazia no sábado é o dia do descanso. Sim. Né? Esse é o dia do descanso, não o domingo. Né? E, tanto que está escrito, né, em livros sagrados, sim, que no 7º dia ele descansou. Ele não descansou no domingo. Né? Então, essa energia de Saturno, e Saturno trabalha esse momento, sabe? Onde você precisa se integrar em você. Descansar, fazer uma reflexão, como foi a semana, como que você trabalhou, como que, né, o que foi legal. Você realmente colher o que você trabalhou, né? A gente não pode esperar, nós temos uma cultura, né, do calendário gregoriano muito ruim, que as pessoas esperam, trabalham 11 meses para sair de férias 30 dias. É por isso que está todo mundo esgotado, cansado. Não tem como a gente ter energia de trabalhar 11 meses como uma máquina, faça, isso. E depois, tanto que acontece, é muito comum, pessoas quando entram em férias, faz o quê? Adoece.
Ou cai a Isso. imunidade, né? É comum, inclusive, que pessoas na aposentadoria, né? Que daí elas trabalharam lá um número de anos excessivo. Isso. Agora eu vou descansar. Na primeira semana de férias, já aconteceram muitos casos, isso até tem estudos sobre isso, e da pessoa infartar no primeiro dia da pós-aposentadoria e morrer. Por isso, porque nós não somos máquinas, né? Nós não podemos mais continuar trabalhando como máquinas. Nós podemos produzir, sim, podemos cumprir nossas obrigações com a empresa que a gente trabalha, dar o nosso resultado, sim. Mas, se eu não fizer esse processo de uma forma saudável, é só ir lá na Organização Mundial de Saúde e ver as doenças como estão. Só sobe, não tem nada que desceu. Só aumentou e só aumentou o número de CID. Né? Que é o Código Internacional de Doença. Então, quando você faz esse movimento de vivenciar cada dia da semana, né? Cada dia do sol, e chegar no sábado, no Saturday, no 7º dia, e se integrar em você, e fazer esse descanso, essa avaliação de como que foi, né? O que a maioria das pessoas acontece no sábado? Ela trabalha. Ela tem que limpar a casa, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. É o dia que ela vai no shopping, o dia que ela vai comprar coisas. Né? É o dia que ela faz uma agitação muito maior do que é no domingo. Né? Então, assim, é muito cansativo. Essa energia precisa ser respeitada. Esse dia de descanso precisa acontecer. Esse momento com você. Né? E tanto que ela é violeta, ó. Né? Essa cor violeta, o violeta faz o quê? Ele transmuta. Transmuta todas as energias. Então, transmuta tudo que você passou na semana. Então, a gente começar a fazer... olha, eu não posso fazer isso o dia todo. Mas então, escolhe uma parte do dia para você fazer. Devagarzinho você vai entrando. Não queira fazer tudo de uma vez. A gente não consegue, assim, tudo de uma vez. Devagarzinho você vai ajustando. Começa ajustando um dia, começa ajustando o outro. Começa a entender essa energia do sábado e respeitar. Muitas vezes as pessoas aceitam fazer eventos ou receber pessoas no sábado e a pessoa, no fundo, ela nem está querendo receber. Ela queria só ficar em casa e descansar, no silêncio, na calma, na paz, transmutando tudo que ela trabalhou. Né? Que é finalizar... Iniciar. Isso, para chegar no dia 1, no dia do ouro, no dia do sol, e aí você sim... Com uma força e não com o cansaço. Isso, com para que realmente você possa encontrar a energia do sol com a força que ela tem e seguir adiante. Porque senão vamos juntar agora sábado com segunda, certo? No sábado eu não faço nada disso. Eu faço tudo ao contrário. Aí chega no domingo, é mais evento, é mais coisa para fazer. Quer dizer, nada focado em você, né? Você tem que estar fazendo coisas. Ou então... exigências, cumprir coisas sociais, calendário de eventos, né? Ou você tem que pegar e comer... né? E só assistir TV ou não faz nada no dia que você tinha que estar botando tudo para o mundo. Aí chega na segunda-feira, que não é dia de fazer nada daquilo que a gente acha que tem que fazer, você vem com um pacote energético de sábado, domingo e para segunda-feira. Praticamente com um ranço. Péssimo. Né? E aí desemboca na terça-feira, que é o dia de Marte, que é o deus da guerra. Uau! Né? Como é que você vai pro Deus da Guerra? Isso. Com esse pacote combo sem bordas recheadas? Se você for olhar nas estatísticas, as maiores brigas, as maiores discussões, as maiores peleias, como diz os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, né? É na terça-feira, porque é o dia da guerra. Uau! Porque você tá se sentindo mal porque você tá fora do contexto. Você e qualquer pessoa. Dá para ajustar isso? Dá. O calendário gregoriano é bom? Ele é bom, mas ele é um calendário para você anotar os seus boletos. Exato. Só isso, para pagar e para receber. É um aplicativo. Não tem um monte de aplicativo no celular hoje? Tem, não tem? Cada um tem uma função. Então, o calendário gregoriano é para isso. Mas nós temos que ter um calendário energético para cuidar da nossa saúde, porque esse calendário não faz isso. E, Márcia, vamos pensar aqui em quem não conhece absolutamente nada de tudo isso, não sabe nada sobre os planetas, nem o que eles regem, nem como isso movimenta a nossa vida. E aí eu vou usar essa energia. Eu preciso saber de tudo isso para eu usar essa energia? Não. Você precisa entender o que você quer com ela.
Quando você fala assim, ó, eu quero ajustar a minha segunda-feira, eu quero aterrar. Então, a hora que você for borrifar ela no alto da sua cabeça para acionar o sistema de chakras, né? Você vai pedir isso. Eu quero organizar essa energia, eu quero aterramento, eu quero ter condições de lidar com a minha condição terrena, né? Ou se eu quero trabalhar na questão do chakra, quero corrigir relações com o pai e relações com mãe, que é o poder da intuição, né? Que você vai trazendo e você vai trabalhando. E se você tem um terapeuta que te acompanha, ele também vai te ajudar nesse processo de usar essa energia certa, né? Junto com você. E é importante lembrar que tem um acesso aqui na sinergia. Com esse acesso, você vai ter essas informações sobre o que mais, além do que o que o teu terapeuta tiver passado, ou a tua curiosidade sobre isso, você pode acessar que com o teu celular vai fazer uma leitura ali. E esse code vai te dar todo o acesso à informação sobre aquela sinergia. Isso, uma explicação mais ampliada, porque o rótulo não consegue colocar tudo. Não cabe. Ali tem bastante informação, né? E também nas redes sociais, a gente sempre está orientando. Eu tenho cursos que eu forneço gratuitos, né? Tenho curso de formação para terapeutas, né? E aí a pessoa se coloca onde ela pode estar buscando mais informações. E o que mais que você pode nos contar? Então, essas são as dos planetas. Nós temos todas, a semana toda, de domingo a outro sábado, todos os dias. E o que mais? Temos mais sinergias? Temos um monte de sinergias que a gente vai ter que deixar para outra conversa. Não vai dar tempo hoje. Não vai dar tempo hoje. Depois a gente vai para as outras linhas, que é as linhas dos arquétipos, do sagrado feminino, né? A das ervas mágicas. Mas essa era a ideia. Eu só queria que você deixasse assim um gostinho de quero mais. Isso. Então, vamos deixar marcado para a próxima a gente falar sobre esse sagrado feminino. Nossa, sagrado feminino. Tem algumas sinergias aí do sagrado feminino que eu vou ter que contar histórias nessa próxima. Com certeza. Nada melhor do que uma historiadora, né? É verdade, é verdade. E terapeuta. É verdade. E o que mais que você quer deixar para nós dessas sinergias, Márcia? Eu quero que você escolha uma delas. Vamos lá? Vamos escolher uma sinergia, Márcia? Vai lá. Você não pode escolher por número, porque... Você não pode escolher por número, porque você sabe todas. Mas eu quero que você escolha. Qual seria um presente para nós que estamos aqui e para todos os que estiverem nos assistindo? Qual é o presente das sinergias? Eu vou trazer... a primeira, né? A alegria das montanhas. Muito bem. Né? E agora eu quero que você mostre, Márcia, como se faz para usar essa sinergia. Acha a bolinha azul, né? Fecha os olhos. Passo a passo. Fecha os olhos, né? Porque tem um pouquinho de álcool de cereais. Coloca na altura da cabeça, se você tá sozinho, né? Não tem ninguém para fazer isso. E 3 borrifadas e... se conecta com ela. E esse é aquele momento especial que você pode aproveitar para fazer aquelas 3 respirações lentas e profundas que te tiram do estado. E se você fosse usar essa sinergia aqui para nós duas? Você faria da mesma forma? Da mesma forma. Só peço para você fechar os olhos, para você se concentrar em recuperar uma alegria, alguma alegria que você tenha perdido, que você está buscando, né? Ou, no caso, como a gente está falando de montanhas, algo que você precisa transpor. Sabe quando a gente fala que você tem que subir uma montanha para resolver isso? Né? Eu preciso transpor algo muito grande para me transformar no que eu preciso. E é uma pena que vocês aí não conseguem sentir o cheirinho, porque o cheirinho que tá aqui, gente, tá um cheirinho delicioso. E sabe que eu levei muito tempo para descobrir que essa era uma de orégano. Eu sentia um cheiro maravilhoso, mas eu demorei para descobrir que era de orégano. Mas se vocês pudessem sentir esse cheiro aqui, gente... ainda bem que eu tenho privilégio. Então vamos lá, então. Então vamos lá. Receba essa sinergia maravilhosa. Ela é maravilhosa mesmo. Aceito e agradeço. Esse é um momento muito especial. Um momento em que, finalmente, nós podemos fazer aquilo que, desde o início desse podcast, era o meu sonho.
Eu queria mudar de lado com você, mas não para tomar o seu lugar, mas para poder mostrar para todos quem é a Márcia. O que a Márcia traz? Quem é essa terapeuta espetacular, fantástica, que quem já passou por ela sabe, quem não passou, que sente uma sinergia dessa, diz assim, mas de onde veio isso? Né? Como que uma pessoa permitiu que isso nascesse para o mundo? Então, está aqui. Esse foi um momento glorioso e fantástico de trazer, finalmente, a Márcia para o outro lado. Para que você pudesse trazer realmente esses filhotes, né? Essas crianças, esses seres, essa energia, essa sinergia que você trouxe para o mundo. E para todo mundo saber também que você não trabalha só com as sinergias, né? Você trabalha com outras terapias quânticas, com um trabalho excepcional, fantástico, e que terapeuta também trata terapeuta, é né? Isso mesmo. Bom, eu só tenho a agradecer, né, por você ser esse caminho, né? Porque eu sempre digo, as sinergias não são minhas, eu sou só a pessoa que está ali disponível para que as fórmulas venham e a gente consiga colocar isso no mundo. Então, é uma honra, né? Porque eu tenho acompanhado muitas transformações e elas são muito amorosas mesmo. Né? É a cura de muitos cardíacos aí, no caso dos chakras. Então, dessa vez, é a minha vez de agradecer imensamente a você, em nome de todos, Márcia, por você poder contribuir tanto com as mudanças, com essa nova fase da humanidade, contribuir com cada um de nós e te agradecer pelo podcast, porque você trouxe uma semente de inspiração para muitas pessoas. E para quem não sabe o que é uma inspiração, vai lá estudar um pouquinho de Ho'oponopono, né? Porque a ideia da inspiração é você ir para o teu centro, para aquela parte interna tua que é o teu eu superior, é o teu eu divino, é o teu eu sábio. Isso é uma inspiração. Então, muito, 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 muito agradecida pela honra de fazer este outro lado e muito agradecida também pelo teu trabalho. E para quem quer conhecer mais a Márcia, gente, vocês têm que ir lá, seguir todos os canais da Márcia, a rede social, vai lá no YouTube, assiste, tem muito podcast fantástico. Aliás, né, eu estou em vários também, né? Então eu tinha que fazer uma autopropaganda, né? Mas não só isso. O podcast que a Márcia criou, que a Márcia trouxe ao mundo com a sua vontade, com o seu desejo. E no dia que ela me avisou, que ela me convidou para nós conversarmos, para ela contar que ela ia fazer isso, ela falou assim: Rosiane, eu quero que você venha porque eu vou te dar um presente. E aí, eu na hora não entendi muito bem, mas era realmente um presente. E esse presente não é para mim. Esse presente é para todos nós. Um presente para a vida, um presente para o coração, um presente para a alma, um presente para mudar a nossa história. Então, bora lá assistir os podcasts, assistir todos os momentos que ela trouxe alguém com uma informação diferente, seguir, compartilhar aos que seguem em outros países. Gratidão imensa a todos, porque essas são sementes do bem. E quando nós espalhamos essas sementes, elas crescem. E aí sim, nós conseguimos fazer uma coisa que a Márcia sempre diz: vamos despertar?